Meus amigos, eu prometi para vocês que eu voltaria caso houvesse alguma notícia importante e eu julgo que é necessário aparecer aqui antes do jogo entre Santos e Internacional. Já já a bola rola na Vila Belmiro, 9h30 da noite, Santos e Inter, jogo que você assiste pela TV Globo ou também pelo Premiere. E depois do jogo você vai participar da live comigo, a live pós-jogo comigo, eu tenho certeza disso. Você já está convidado. Mas a gente tem que falar sobre esses assuntos que estão aqui no banner. Ó. O William Arão está fora contra o Internacional. Tem outras questões muito curiosas na lista de relacionados do Santos. O Rollaser sacrificado, jogando aberto pela direita. Eu vou falar disso. Eu vou falar também sobre o garoto Ian, que não faz muito tempo nós trouxemos um vídeo aqui no nosso canal falando e comemorando a renovação de contrato com ele. Mas agora o garoto pediu a sua rescisão de contrato com o Santos. E aí eu queria refletir aqui com vocês sobre o tratamento que o Santos Futebol Clube dá ao seu bem mais precioso, que é a categoria de base. Beleza? Bora falar sobre isso a partir de agora. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou o André Siqueira. Peço para que você se inscreva se for novo por aqui. Rumo aos 15 mil inscritos, valendo uma camisa oficial do Santos. Deixe seu like, comente, compartilhe, torne-se membro e se aparecer aí na tela do seu tablet, smartphone ou qualquer dispositivo que você esteja me vendo, a opção de hypar vídeo, hype o vídeo, por favor. André, como que eu vejo se eu posso hypar o vídeo? Pega o seu celular, o seu smartphone e vai na parte dos comentários. Se quando você for clicar na janela de comentários aparecer duas bolinhas, arrasta para o lado. A primeira bolinha vai ser a página dos comentários. A bolinha do lado você arrasta e vai aparecer lá. Entregar pontos para hypar o vídeo. Senta o dedo no hypar e você me ajuda. Fechado? Os membros do nosso canal têm acesso antecipado aos vídeos e estão vendo essa gravação agora pela hora do almoço. Você que não é membro está vendo esse vídeo no finalzinho da tarde como uma espécie de esquenta para o jogo de logo mais contra o Internacional. Jogo de 6 pontos. Se o Santos vencer, sai da zona, ultrapassa o Internacional e pode terminar na 12ª colocação. Se perder, crise absoluta e sabe-se lá o que vai ser do Santos Futebol Clube. Gente, vamos lá. William Arão está fora contra o Internacional. Notícia que me deixa triste e me faz pensar se o Santos acertou nessa contratação. Quais são os relacionados? Eu vou dar a lista dos relacionados do Santos já já. Mas, André, por que você está falando que você está um pouco reflexivo sobre a contratação do William Arão? Você acha que ele é ruim? Não. Não posso ser contraditório, não posso ser incoerente e descascar a contratação de um jogador que há 2 semanas eu estava elogiando a sua contratação. Mas eu acho que talvez o Santos tenha feito uma avaliação em que o Santos subestimou algumas coisas. O William Arão não joga uma partida desde maio. Ele mesmo admitiu que precisava de férias, vinha de uma batida aí, uma sequência, anos e anos, temporadas e temporadas, terminava uma, começava outra, trocava de clube, já começava outra temporada, nunca fazia férias. Agora, quando ele encaminhou seu acerto com o Santos, rescindiu com o Panathinaikos, ele falou, preciso descansar. E foi curtir a vida, e é direito do cara. Eu não vou criticar aqui jogador descansar nas férias, tá? Mas aí o que acontece? O Santos contratou para o futebol brasileiro, local onde a temporada está em curso, um jogador que vem de um local em que a temporada acaba no meio do ano, que é o caso do William Arão. Então o jogador sai de férias, só que ele tem que começar a jogar com o Santos, onde o chicote está estralando, onde a temporada está a todo vapor. E o William Arão sentiu o ritmo dos treinos. Inicialmente, ele não tinha condições de jogar mais do que 20 minutos. Ele já tinha, na semana passada, antes do jogo contra o Flamengo, vocês se lembram que todos nós estávamos na expectativa, será que o Arão vai poder jogar contra o Flamengo? Vai ou não vai? Vai ou não vai? E era dado como certo a sua ausência. Por quê? Porque na preparação para o jogo contra o Flamengo, ele sentiu um desconforto na panturrilha. Ele melhorou, foi relacionado, entrou no finzinho do jogo. Vem o jogo contra o Mirassol, ele não entra, e aí começa a preparação para o jogo contra o Inter. No meio do caminho, o Kleber Xavier diz que ele teria condições de jogar ali cerca de 50, 60 minutos, mas o William Arão sentiu de novo e está fora da lista de relacionados.
O Santos, portanto, não vai poder contar com o Arão tão cedo. E aí talvez a gente precisa refletir sobre se ele era o jogador correto a ser contratado. Porque o Santos precisa de reforços para essa posição para ontem, e com a ausência do William Arão, quem joga mais tarde como parceiro do Zé Rafael? João Schmidt. Então, esse é um problema. Também é um problema, fazendo a transição para o próximo assunto, essa lista de relacionados do Santos. Goleiros, Brazão, João Paulo e Diógenes, tudo bem. Laterais, Escobar, Souza, Sherman e Igor Vinícius, ok. Mas aí eu preciso destacar a peculiaridade do Santos Futebol Clube. Quem joga hoje? Escobar na direita, Souza na esquerda. 2 laterais esquerdos em campo, 2 laterais direitos no banco. É uma coisa curiosa, não é verdade? E o JP Sherman ressurge das cinzas depois de muito tempo escanteado, depois de Zé Ivaldo como titular na lateral, Luizão jogando na lateral, um monte de aberração na lateral, alguém se lembrou do JP Sherman e ele vai para o jogo. Zagueiros, Luan Pérez, João Basso, Gil e Luizão. O Gil, que foi cortado do jogo contra o Mirassol por opção técnica, volta. Quem sai? Zé Ivaldo. Outra aberração do Santos Futebol Clube. Pô, André, você tá sentindo falta do Zé Ivaldo? Você descascou o cara contra o Mirassol? Não tô sentindo falta do Zé Ivaldo. Mas veja, coisas que só acontecem no Santos. O cara vai de titular à quinta opção. Porque você tem Luizão, Gil, Basso e Luan. Então o Zé Ivaldo vai de primeira opção para a zaga à última opção. São coisas que eu não consigo entender. Mais adiante, Zé Rafael, Pituca e Schmidt de volantes. Rincon tá suspenso, o Ilharão tá machucado. Meias, Neymar, Roleiser, Bom Tempo e Tassiano. Perceba que na relação do próprio Santos, o Bom Tempo, na cabeça do nosso treinador, é meia. Então ele compete com o Neymar e com o Roleiser. Essa disputa ele não vai ganhar nunca. Por que não o Bom Tempo de volante? Por que não? Não consigo entender. E no ataque, Barreal, Robinho Júnior, Guilherme, Tiquinho, David e Luca Meireles. Também não consigo entender 3 centroavantes. O David vai sair jogando. Por que Tiquinho e Luca? Por quê? Cadê o Matheus Xavier, por exemplo? Né? Então, essa lista de relacionados do Santos me deixa preocupado. E aí, só abrindo um parênteses rápido, para quem tinha a expectativa de que o Cabageiro pudesse ser relacionado, ele não foi ainda anunciado no momento que eu gravo esse vídeo. Agora são 9 horas e 37 minutos desta quarta-feira. Não foi anunciado, não está no bid, portanto não vai para o jogo. A expectativa é de que ele seja anunciado entre hoje e quinta e seja relacionado para o jogo contra o Sport sábado, 6h30 da tarde. Beleza, gente? Então é isso. Se você estiver gostando desse vídeo, deixa o seu like, já vá opinando aí o que você achou da lista de relacionados do Santos, o que você acha do Zé Ivaldo de primeira opção para última opção, o que você acha da ausência do Matheus Xavier. Comente, compartilhe aí a sua opinião, eu quero saber dela, ok? Seguindo, gente, aqui vai um recado para os membros do nosso canal, que conversam comigo diariamente no grupo de WhatsApp. Me desculpem, eu sei que eu estou sendo chato, mas, gente, eu não posso me calar. Eu não posso ser incoerente com os meus próprios princípios. Eu estou profundamente irritado com a escalação do Roleiser de ponta direita. Para quem não sabe, a provável escalação do Santos para já é a seguinte: Brazão, Escobar na direita, João Basso, Luan Pérez e Souza. Schmidt, Zé e Neymar de meia. Guilherme na ponta esquerda, Roleiser na ponta direita, David Washington na centroavância. Portanto, sai o Barreal do time, volta o David Washington e o Roleiser fica na ponta direita. Além da escolha do Schmidt como parceiro do Zé, no lugar do Rincon, e das voltas de Basso e Escobar, que ficaram no banco contra o Mirassol. E por que você está profundamente irritado, André? Porque eu não aguento mais esse 4-3-3 burro, idiota, estúpido, essa falta de repertório. E a consequência da insistência, da manutenção desse esquema profundamente irritante é que o Roleiser vai jogar de ponta direita. André, qual que é o problema disso? Gente, primeiro lugar, no esquema do Kleber Xavier, os pontas têm que se matar para marcar. E do lado esquerdo, o Roleiser joga na direita, tem que acompanhar o lateral esquerdo. E ele vai ter que acompanhar o Bernabé, que é dos melhores laterais esquerdos que tem no Brasil. Jogador forte, veloz, de ultrapassagem. Eu estou avisando antes,
para depois ninguém me acusar de engenheiro de obra pronta. Se o Rollaser tiver que ser sacrificado para virar auxiliar de lateral, ele abre o bico e sai com 15 minutos do segundo tempo e olhe lá. E olhe lá. E se o Rollaser não voltar para marcar, porque essa não é um traço forte da sua característica, vai estourar tudo no Escobar. Bernabé e o Carboneiro, jogando 2 contra 1 em cima dele. Porque alguém acha que o João Schmidt, com a sua velocidade típica, né, correndo com um saco de cimento em cada perna, vai fazer cobertura? Alguém tem essa expectativa? Então, eu estou avisando antes. Então, gente, é de uma burrice sem tamanho, me desculpe. Me desculpe. Eu não aguento mais esse 4-3-3. Eu não aguento mais. Ah, André, mas aí o Rollaser e o Neymar vão jogar juntos. Muda a porcaria do esquema. Faz um 4-4-2 com os mesmos jogadores. Você muda o esquema. Joga o Guilherme como segundo atacante. Deixa o Rollaser e o Neymar de meias, por dentro, no corredor central. Mas não. Rollaser, volta para marcar o lateral. Então, gente, olha, eu tenho tido profunda boa vontade e paciência com o Kleber Xavier, mas eu já estou por aqui. Essa lista de relacionados cheia de incoerências, de incongruências, essa insistência nesse 4-3-3 e aí o último tópico desse vídeo. O garoto Ian, que tinha contrato até o final desse ano, renova até 2027, com a promessa de que teria minutagem, percebeu que estava caindo no conto da sereia e pediu rescisão de contrato. Informação da Laura Marcelo, do Diário do Peixe, confirmada também pelo Lucas Mussetti, do UOL. O jogador queria sair porque viu que não teria espaço. O Santos oferece uma renovação de contrato sob a promessa de que ele teria mais minutos, mas aí, como diria aquele meme do Ricardo Oliveira, mentiram, hein? Mentiram! O Ian não joga na sua posição. Para quem não sabe, nos treinos, ele tem sido testado de ponta direita, o que é um escárnio, é um desrespeito com o próprio jogador. E aí o Kleber Xavier, segundo a reportagem da Laura Marcelo, teve a pachorra de dizer para o garoto: você está muito bem nos treinos, eu estou adorando o seu desempenho, mas você não vai ter espaço, procure outro clube para jogar. O garoto, certamente, né, corretamente, pluto da vida, para não dizer outra coisa, falou: pô, me enganaram, me senti traído, e pediu para o seu staff pedir a rescisão de contrato com o Santos. Então perceba, o rapaz renovou ontem, modo de dizer, semana passada, 10 dias, 15 dias que seja, e está pedindo o boné para ir embora. Por quê? Porque o Santos odeia a sua base. Essa que é a verdade, gente. Essa que é a verdade. O JP Sherman estava escanteado. Perdeu espaço, inclusive, na seleção sub-20. Deixou de ser convocado nessa última convocação. Porque até o Zé Ivaldo jogou de lateral. E o Sherman não. O Bom Tempo, que foi a única boa notícia do trabalho do Pedro Caixinha, que não teve nada de bom, a não ser o Bom Tempo sendo o principal jogador de linha do Santos. Ninguém sabe, ninguém viu. Onde está o Bom Tempo? O que será que ele fez? Quem ele xingou do Santos que ele não joga mais? E quando entra numa posição que nunca foi a dele. Meio armador. Nunca foi a posição dele. O Luca Meireles, jogo passado, nem no banco estava. Foi cortado contra o Mirassol. Foi cortado contra o Mirassol. Cadê o Matheus Xavier? E agora essa sacanagem com o Ian. O Santos odeia a sua base. E o garoto está correto de pedir para sair. Vá para um lugar em que você se valorize, em que te valorizem. E aí, daqui a alguns anos, se você estourar, Ian, o Santos vai, porque o Santos é trouxa. Só tem imbecil, me desculpem o tom exaltado, daqui 4 anos o Santos compra o Ian por 30 milhões de euros, ganhando 2 milhões de reais por mês de salário. E aí é bem feito, porque o Santos merece ser feito de tonto. Perde jogadores talentosos, o Ian é um jogador moderno, volante, meio-campista que pisa na área, que faz gols. Schmidt não faz gol, Zé Rafael não faz gol, Pituca não faz gol, não chega na área, não tem essas características. O Santos tem essa característica na base. E até de ponta direita enfiaram o moleque. Ian, você tá certo. Vá ser feliz em outro clube. Esfregue na cara da direção do Santos que mentiram para você e que essa rapaziada odeia a base. Eu não posso ser incoerente. Um dos motivos pelos quais eu sentava a porrada no Fábio Carille era porque ele
preteriu os jogadores da base para jogar Rainer, Serginho, Bigode, toda essa rapaziada, enquanto os meninos da Vila foram preteridos, escanteados, sacaneados, e o Kleber Xavier faz a mesma coisa. A mesma coisa. Só tá botando o Robinho Júnior para jogar pelo nome que ele carrega. Doa quem doer, essa é a minha opinião. Se ele não fosse filho do Robinho, ele não estaria jogando. Se ele se chamasse Afonso, ele não estaria jogando. Essa é a verdade. Essa é a verdade. E o Santos, o treinador do Santos, com a conivência desse presidente omisso, obtuso, fraco, está desrespeitando a sua própria história. Sabe por quê? Vocês sabem que eu tento ser polido, mas tem vezes que não dá. Vamos jogar real aqui? Vocês me permitem falar o português claro? Todas as vezes que o Santos esteve na merda, e o Santos está na merda neste momento, na zona de rebaixamento, quem salvou o time foi a base. 2002, 2004, 2010. Isso para não citar os meninos da Vila, da geração do Juari e Companhia Limitada. Sempre foi a base. Sempre nos salvou e sempre nos salvará. Mas agora é um bando de cabeça de bagre, jogador caro, custo-benefício péssimo, que não entrega nada e fica ocupando o espaço dessa molecada. Então, Ian, vá ser feliz, garoto. Boa sorte na sua carreira. O Santos odeia a sua base. O Santos odeia a sua base. Beleza? Me desculpem o tom inflamado, mas eu precisava falar algumas verdades. Certo? Esse é o vídeo e já já tem Santos e Inter. Quando acabar, cola aqui no canal, vem para nossa live pós-jogo. Tomara que o Santos vença com ou sem menino da Vila, mas de preferência, deixa os meninos jogarem. Se inscreva se for novo por aqui, ative o sininho, deixe o seu like, comente, deixe sua opinião, diga se concorda comigo, escreva qualquer coisa, a sua opinião é muito bem-vinda. A gente se vê mais tarde na nossa live pós-jogo. Fiquem com Deus, ótima quarta e até mais.